Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok. Pode ir. Então, hoje estamos no nosso penúltimo sacramento aí dos nossos 7 sacramentos desse bloco. A gente teve aí 3 aulas que a gente falou dos 3 sacramentos, né, que entrou nos sacramentos de iniciação cristã. A aula de missa foram 2. A gente teve os sacramentos de cura. Eu falei do sacramento da confissão 2 semanas atrás, e o Pedro falou da unção dos enfermos na semana passada. E agora a gente entra nos 2 últimos sacramentos, né? Dessa semana que a gente vai falar do sacramento da ordem, e na semana que vem o Pedro vai falar do sacramento do matrimônio, né? Teremos mais uma aula que a gente vai abordar os sacramentais, né? Os sacramentais, eles são inferiores aos sacramentos, né? Eles não têm um grau de sacramento, mas ainda assim os sacramentais também comunicam uma graça, né? O que é um sacramental? Uma bênção, um terço, o escapulário do Carmo, né? São os sacramentais. E aí, enfim, acho que na metade de outubro a gente deve entrar efetivamente no 3º bloco, que é o bloco da lei, o bloco do viver cristão, né? Como um cristão deve viver. Então esse a gente está na economia sacramental, tudo aquilo que Deus faz para nos salvar, né? Estamos esmiuçando os sacramentos. E no próximo bloco é a nossa resposta a Deus, né? Como é o viver cristão, como é o viver segundo a lei. Então, no Catecismo, né, começa aqui no parágrafo 1533, os sacramentos do serviço da comunhão. O batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos de iniciação cristã. São a base da vocação comum, ou seja, né, todo católico é chamado ao batismo, né, para criar o organismo espiritual, a Eucaristia para alimentar esse organismo espiritual, para que ele cresça, né? E a Eucaristia é um sacramento que a gente vai buscar ao longo de toda a nossa vida, enquanto o batismo é só uma vez, o batismo é indelével, né? Ele imprime o selo. E a confirmação, que é o sacramento de maturidade cristã, que a gente também só recebe uma vez, também imprime um selo. São a base da vocação comum. Confere as graças necessárias à vida segundo o Espírito, nesta vida de peregrinos a caminho da pátria. 2 outros sacramentos, né, os que a gente vai falar hoje e semana que vem, a ordem e o matrimônio, também estão ordenados à salvação de outrem. Então, enquanto o batismo, a Eucaristia e a confirmação serão uma ferramenta na sua salvação, esses 2 sacramentos que a gente vai abordar na aula de hoje e na aula da semana que vem, eles estão mais relacionados à salvação de terceiros, de outras pessoas, né? Então, o ministro ordenado, né, o diácono, padre ou bispo, né, são os 3 graus da ordem, né, que a gente vai falar hoje, ele exerce a sua vocação a partir do sacramento da ordem para a salvação dos demais. Então, é missão do nosso pároco, Frei João, contribuir para a nossa salvação, de seus paroquianos, né? Então, ele carrega esse munus sacerdotal, delegado a ele pelo próprio Cristo, né? De forma indireta, né? Cristo delega isso para o seu vigário na terra, que é o Papa, que por sua vez delega isso para o seu vigário nesta arquidiocese, Dom Orani, e delega essa função para o presidente desta paróquia, né, Frei João. Então, a sua missão é contribuir para a nossa salvação, do seu rebanho. Enquanto o sacramento do matrimônio, da aula que vem, é ordenado
a salvação do cônjuge, né? Então, tivemos aí o nosso PVM na semana passada, o curvo de noivos, e isso é muito ressaltado no curso de noivos, né? O destino do matrimônio é se comprometer pela felicidade do outro, né? Doar o sangue ali, doar tudo para a felicidade daquela pessoa na qual nós prometemos amar até que a morte nos separe. Então, são sacramentos destinados à salvação de outrem. Eu coloco aqui um adendo, né? Que por conta desse dogma da comunhão dos santos, que foi uma das últimas aulas lá do primeiro bloco, todo sacramento, de certa forma, contribui também para a salvação dos outros. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque isso não é uma coisa tão intuitiva assim, né? Quando você vai na missa e comunga, embora diretamente você esteja recebendo um sacramento que vai contribuir para a sua salvação pessoal, de uma forma indireta, através deste fenômeno sobrenatural que nós chamamos comunhão dos santos, toda a igreja celebra, né? Acho que 2 semanas atrás, quando eu não lembro exatamente qual foi o contexto, mas eu cheguei a voltar a esse ponto, né? A igreja é uma unidade, e como uma unidade, andamos juntos, né? Há uma interdependência. Quando a igreja vai bem, todos vão bem. Quando a igreja vai mal, todos vão mal. Claro, isso não significa que é tudo ou nada, ou todos vamos para o céu, ou todos vamos para o inferno. Não, não é assim. Mas, quando você recebe um sacramento, ou mesmo quando você exerce uma vida de piedade, uma vida de oração, né? Exerce o alimento da sua caridade com as suas boas obras, os méritos, né, das suas boas obras, unidas às boas obras de Cristo, e as graças recebidas no sacramento, elas não vão apenas para você, elas também carregam quem está ao seu redor, né? Talvez por isso seja comum vermos que às vezes na casa de um santo, naquela família de um santo, existe outro santo ali também, né? Porque a chama que arde de amor no coração de um santo não se limita a ele, né? É próprio do amor a expansão, é próprio do bem expandir-se, né? Não se limitar ao pessoal, a ir ao outro. Então, todo sacramento, de uma certa forma, contribui para a salvação de outras pessoas. Embora seja específico desses 2 sacramentos, da aula de hoje e da aula que vem, serem mais direcionados a outras pessoas, né? E são sacramentos que vão determinar uma vocação pessoal, né? Tanto o sacramento de hoje como o sacramento da semana que vem, né? A gente vai falar, essa questão da ordem, né? É algo que todo o rapaz, né? Eu digo rapaz porque é um sacramento exclusivo para os varãos, para os homens, né? As mulheres não podem receber o sacramento da ordem. Todo rapaz deveria considerar, antes de tomar uma decisão para o que quer da sua vida, deve fazer a seguinte pergunta: será que Deus me quer como um ministro ordenado? Será que Deus me quer que eu receba o sacramento da ordem, né? Então, aqueles jovens homens que não se casaram aqui, coloquem isso uma vez na vida, pelo menos na sua oração pessoal. E aqueles que têm filhos, homens, né? Instruam seus filhos a considerar essa possibilidade, né? Entendam que não será que eu desejo ser padre? Levar em consideração, será que Deus me pede esta vocação, né? Não é a vocação da maioria, é a vocação da minoria dos cristãos, mas é uma vocação muito necessária e muito nobre, né? E já houve um tempo em que era prestígio, né, de uma família que um dos filhos viesse a se tornar padre, né? Isso hoje às vezes é meio mal visto, né? Você bota lá o rapaz para estudar, né? Santo Agostinho, curso de inglês, curso de não sei quantas coisas, passa no vestibular, faz uma boa faculdade, né?
O que você vai fazer da vida agora? Né? Bom, quero ser diretor de uma grande empresa. Não, quero ser padre. Às vezes o pai se decepciona. Você fala, padre, meu filho, mas peraí, tudo isso que eu gastei na tua formação para ser padre, né? E não, isso obviamente é um pensamento desordenado, né? É uma vocação muito nobre, né? E se Deus chama aquele rapaz para isso, né, sem dúvida que se ele diz sim a um chamado que é divino, a felicidade dele passa por ali também, né? A porta que Deus abriu, o caminho que escolheu para aquele rapaz, para ser o caminho dele chegar à santidade. Então devemos levar isso em consideração, né? E não podemos nos escandalizar caso um filho nosso desenvolva esse tipo de vocação, né? E o contraponto, né, o sacramento da semana que vem também é uma vocação, né? E isso é muito interessante. Ontem foi dia 2 de outubro, dia do Anjo da Guarda, é também o dia da fundação do Opus Dei, né? Acho que eu já falei em aulas anteriores, eu sou supernumerário do Opus Dei. E o Opus Dei foi visto, né, por São José Maria Escrivá no dia 2 de outubro de 1928, enquanto ele estava fazendo um retiro sem pregador, né? Ele passava ali 3 dias numa casa isolada, em silêncio, e ele começou esse retiro, acho que num domingo. No terceiro dia, na terça-feira, ele enxerga o Opus Dei. E, inicialmente, ele viu aquilo como sendo uma vocação para pessoas não casadas, né? Pessoas que iriam optar pelo celibato, mas não pelo celibato como um padre, como um sacerdote, mas para ter disponibilidade para viver a vida exercendo um trabalho profissional de forma evangelizadora e fazendo apostolado, né? Quando a gente tem família, né? E eu como médico, é uma das grandes lutas, né, pessoais minhas, acho que é a luta do profissional do século XXI também, né? Essa velha questão da conciliação da vida familiar e da vida profissional, né? Que difícil que é isso às vezes. Hoje em dia, então, com esse negócio de home office, né? Muita gente reclama que a home virou office, né? Então não tem hora para terminar o trabalho, né? Antes dava 5, 5 e meia, dependendo da empresa, 6, 7, 8 da noite, né? O expediente terminava, agora não termina mais, né? Continua no WhatsApp, continua nos Zooms aí da vida, enfim. E é uma luta muito pessoal minha, né? Porque, ainda mais em tempos de pandemia, o tempo inteiro tem demanda para ver paciente, né? E uma hora eu tenho que colocar um freio, dizer, não, peraí, agora eu tenho que levar meu filho para passear, né? E às vezes a gente cai nessa tentação, assim, puxa, mas tem uma pessoa que está passando mal, assim, eu vou levar meu filho para passear. Aí cai o bom senso aí de cada um, né? Onde você está, se tem outro profissional para te substituir, se não tem, se você está no interior, se você está no Rio de Janeiro, que tem muitos médicos, e qual é a urgência de cada caso, mas é fato que também devemos priorizar a nossa família, né? É desordenado uma dedicação demasiada ao trabalho quando aquilo coloca a dedicação à família em xeque, né? E às vezes é algo para a gente colocar na oração para conseguir esse equilíbrio, né? Mas entre ali esses primeiros membros do Opus Dei que eu me referia, eram pessoas que não se casavam, que viviam, não que eles iam trabalhar desordenadamente, mas tinham a dedicação ao trabalho e ao apostolado, né? A dedicação ao outro, a levar o evangelho para o outro, ao serviço do outro, né? É um pouco um dos motivos, né, que o nosso tema hoje é o sacramento da ordem, né? Porque que dentro da igreja latina sacerdotes e bispos não se casam, né? No caso dos bispos também na igreja ortodoxa, né? Mas na igreja ortodoxa um padre poderia ser casado, o bispo não. Exatamente para que haja essa disponibilidade, né? A gente fala, né? Puxa, no caso dos médicos, às vezes a vida do médico é um sacerdócio, né? O que quer dizer com isso? É uma vida que requer muita dedicação, né? Estamos comparando com a vida do padre. A vida do padre é um sacerdócio por excelência, né? Requer muita dedicação, é muito trabalho que eles precisam fazer, de evangelizar, de levar os sacramentos, de rezar pela igreja. Então se achou conveniente que essa pessoa ficasse exclusivamente dedicada à sua vocação como ministro ordenado e não viesse a se casar, né? Eu falei isso tudo, né, porque no começo do Opus Dei a Espanha viveu a Guerra Civil Espanhola
E foi um momento de grande perseguição, né, dos cristãos, né? Muitos mártires, né, do século XX morreram, né, por serem católicos na Espanha ali do começo do século XX, e muitos fugiram para a França através da subida dos Pirineus, por onde eles depois voltavam para a área da Espanha republicana, né? E nessa fuga, um rapaz que acompanhava o fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, que estava nessa fuga dos Pirineus, né? Fugindo do martírio, fugindo da luta, da perseguição, né? Dos revolucionários. Um rapaz se encantou e falou: olha, acho que eu quero entrar para o Opus Dei. E ele falou assim: olha, eu acho que você tem outra vocação, espera, porque você tem uma vocação para o matrimônio. E naquela época era estranho falar em vocação matrimonial, né? Rapaz que tem vocação é vocação para padre ou para religioso, né? Mas ele falou: não, o matrimônio também é uma vocação, também é uma chamada especial, né? Também requer toda uma preparação e uma dedicação, né? E um dos principais livros dele tem esse ponto, né? Você ri de mim porque eu digo que você tem vocação matrimonial, né? Mas de fato, né? O matrimônio também é uma vocação. Então esses dois sacramentos são sacramentos vocacionais, né? Que não são destinados a todos, né? Alguns são chamados ao matrimônio, né? Muitos, mais do que a ordem, né? Outros são chamados à ordem, né? E não é ruim se determinada pessoa não escolhe nenhuma das duas vias, né? Não é impossível, né? Existem pessoas, bons católicos, que não se casaram ou por opção, ou porque as circunstâncias da vida levaram para esse lado, e também não se ordenaram, né? Não é necessário que você escolha entre o sacramento da ordem ou o sacramento do matrimônio. São duas vocações, né? Que talvez Deus escolheu essa vocação para você, né? No caso do matrimônio é muito mais comum, mas pode ser na sua vida que você nunca venha, se for homem, né? Nunca venha se ordenar, né? Se for mulher não vai se ordenar mesmo, e eventualmente não venha se casar também, né? Aconteceu com algumas pessoas, né? E isso pode ser uma escolha pessoal sua, né? Não convém que queira viver como um solteirão para sempre, né? Não é isso, né? Mas eu falei que no Opus Dei tem isso, mas mesmo fora do Opus Dei, né? Existem bons católicos, boas pessoas que optaram por não se casar para se dedicar a alguma atividade pastoral ou alguma outra coisa, e não há, a princípio, nenhum mal nisso, né? Se isso não é a sua vocação. O sacramento da ordem, 1536. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado, né? Então existem 3 diferentes graus do sacramento da ordem, e os 3 aparecem, né, nas Escrituras. E a gente já falou isso em aulas anteriores, né, que essa hierarquia dentro da igreja apareceu em alguns pontos, né? Então você tem lá, já desde do Antigo Testamento, essa figura do sacerdote, né? E aí convém explicar o que é um sacerdote. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício, tá? E o que é um sacrifício? Oferecer algo a Deus. Hoje a palavra sacrifício já gerou um significado diferente, né? Mas naquele momento fazer um sacrifício era fazer uma oferta a Deus. Tradicionalmente, né? Não só na religião judaica, mas em outras religiões, né? Se ofereciam os holocaustos de animais, né? Matavam animais, né? Em oferta a Deus, né? Isso é um costume que apareceu aí em muitas religiões. E no nosso caso em especial, né? Hoje é muito fácil a gente ver assim, mas
uma coisa meio sem sentido, né? Ou matar um coelho aqui para Deus, né? Mas isso era uma coisa no Antigo Testamento didática, né? Você sempre deve ler o Antigo Testamento tendo como chave de leitura o Novo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento, essa oferta de rolinhas e coelhos, cordeiros, né? É uma alegoria do que viria a ser a oferta do Cordeiro de Deus, né? do próprio Filho, né? Que se deu em sacrifício, que passa a ter ali uma dignidade infinita, né? E é fácil a gente pensar nisso. Puxa, se Deus ali é infinito, né? Qual é o sentido de dar para Deus ali um coelho morto, né? Claro, muito mais do que o objeto em si, né? Nesse caso, no Antigo Testamento, a questão era o ato da pessoa que ofertava, né? A pessoa está disponível a fazer um ato de amor, né? Ainda que o objeto em si da coisa não significasse nada para Deus. E ainda assim a gente fica, puxa, mas Deus precisa disso? Não, Deus não precisa de nada. Deus é onipotente, né? Deus já se basta em si. Nada que possamos fazer acrescenta nada a Deus, né? Mas isso acrescenta a nós. Ainda que para Deus nada mude, para nós muda, porque estamos exercendo um ato de amor a Deus. E esse amor chega a seu ápice quando isso é oferecido um próprio Deus em holocausto a Deus, né? Na vinda de Cristo. Inicialmente, nas famílias, quem era o sacerdote era o próprio pai de família, né? Então, Adão oferecia holocaustos a Deus, Abraão, Moisés ofereciam holocaustos a Deus, né? O próprio pai da família. Antes de chegar em Moisés, né? Já depois de Abraão, quando temos aí as 12 tribos, né? Os filhos de Jacó, dentro do judaísmo passou-se a atribuir a tribo de Levi, né? Essa função sacerdotal, né? Então, no Novo Testamento, às vezes você fala lá dos levitas, né? Aqueles que vieram da tribo de Levi, eram aqueles responsáveis por fazer as atividades do templo, né? Talvez o Zacarias, né, seja uma figura ali do Novo Testamento representante disso, né? Que estava ali oferecendo os sacrifícios, né? Tinha acesso ao Santo dos Santos por trás da cortina, né? E é interessante que Jesus, ele é da tribo de Judá, né? Ele não é da tribo de Levi. Poxa, mas como que Jesus é o sacerdote se ele não é da tribo de Levi, né? Mas diz, ele é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque, né? Que essa figura do rei Melquisedeque é um sacerdote que aparece ali no livro do Gênesis, um rei que oferecia muitos holocaustos. Então, essa questão do sacerdócio antecede a questão das 12 tribos de Davi, as 12 tribos de Israel. Posteriormente, né, com a vinda de Cristo, né, ele é o sacerdote por excelência, né? E no caso ele carrega aí, ao mesmo tempo a figura de sacerdote e vítima, né? E além de ser o próprio Deus, né? Você vê, então três seres envolvidos ali, né? A vítima, aquele que oferece a vítima e aquele que recebe, né? E no caso Cristo sendo Deus, né, ele conglui as três pessoas numa só ali, né? E isso é representado também, né, no Antigo Testamento. Às vezes o sacerdote ele carregava a lenha para o holocausto, né? E quem carrega a lenha no caso do sacrifício de Isaac, por exemplo, é o próprio filho, né? Ele aparece carregando ali a lenha para o próprio sacrifício, assim como Cristo carrega a sua lenha para o seu sacrifício na forma da cruz. E Cristo delega aos seus apóstolos essa função, né, de continuar a exercer a função de sacerdotes, quando ele institui a Santa Ceia. Não se sabe ao certo se naquele momento que ele estava instituindo ali a Eucaristia, se Judas ainda estava ali, se Judas já tinha saído, então a gente não sabe se ele colocou isso para 12 ou para 11, mas ele coloca de forma muito clara: fazei isto em memória de mim.
né? Então ele passa esse munus sacerdotal para os 12 ou os 11, não sei se Judas ainda estava ali presente naquele momento. E esses, por sua vez, vão passar para outras pessoas, de forma que os sacerdotes que temos hoje, eles têm uma ligação direta com Cristo por meio disso que nós chamamos sucessão apostólica, né? Então Cristo nomeia seus apóstolos, que por sua vez nomeiam outros discípulos e impõe as mãos. A gente vai ver que como se recebe o sacramento da ordem? Pela imposição das mãos de um bispo. Então o bispo vai impor as mãos para ordenar seus ministros ordenados. E esses bispos receberam de outros bispos, que receberam de outros bispos, que receberam de outros bispos, e assim sucessivamente até se chegar ao tempo dos apóstolos. É por isso, por exemplo, que dizemos que os sacramentos, mesmo feitos por aqueles ministros ordenados que não estão em comunhão com o Papa, me refiro às igrejas ortodoxas, são válidos, porque a sucessão apostólica é mantida, né? Mesmo os ministros da igreja ortodoxa tiveram o sacramento da ordem dado por outros bispos, que foram dados por outros bispos, até chegar aos apóstolos, né? Apenas eles exercem de uma forma um pouco desordenada por não estarem mais em comunhão com o representante, o vigário de Cristo na terra, mas os sacramentos são válidos. Renato, eu queria só fazer uma pergunta. Uhum. Sobre a igreja ortodoxa, por exemplo, para nós, o Papa é o sucessor de Pedro. Sim. Não é isso? No caso, eles têm outros representantes, que se eu não me engano é um patriarca, não é isso? Mas aí tem mais de um patriarca, né? O patriarca, pro ortodoxo, ele não tem a mesma, essa mesma primazia, acho que seria a palavra apropriada, que o Papa latino, né? Você tem ali o patriarca que vivia em Constantinopla, né? Hoje Istambul. Você tinha o patriarca da igreja grega em Alexandria, né? Você tinha mais de uma figura de patriarcas ali. Mas o que eu queria saber exatamente é assim, para eles acreditam que essa pessoa, seja lá quem for, também é um sucessor de Pedro, ou eles reconhecem que o sucessor legítimo é o Papa da Igreja Romana? Porque eu acho que a questão toda não está em reconhecer como um sucessor de Pedro, mas em enxergar uma preferência de Pedro em relação aos demais apóstolos, né? Porque a questão toda entre os 12, há uma hierarquia entre eles ou eles são iguais, né? Foi entregue aos 12, né, a missão, né, de reger a igreja, né, do ponto de vista administrativo também, que seja, né? E quando a gente vai para o Evangelho, a gente percebe que há uma preferência pessoal por Pedro, né? Isso que é uma coisa que é questionada, né? Porque se cada um desses apóstolos eles foram a se tornar os primeiros bispos, né? Então a tradição nos conta que Pedro foi para Roma, Tiago foi para a Espanha, Tiago Menor foi bispo de Jerusalém. O bispo, ele seria a autoridade máxima na sua respectiva diocese. Qual que é a questão? Que, embora sendo sua autoridade máxima na sua diocese, nós enxergamos que sempre houve uma primazia de Pedro em relação aos demais bispos, né? E isso que seria questionado. Se isso é algo que já havia desde o começo ou não, né? Isso foi algo criado depois, quando a igreja já estava, quando o Império Romano já era católico, né? E quando a gente vai tanto na tradição como nas escrituras, né, você vê que há uma diferença da forma como Cristo se relaciona com os 12, né? Quando São Pedro, por exemplo, professa sua fé, né, naquela passagem: quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que é Elias. Estou me embolando com esse troço. Deixa eu passar por lá. Alguns dizem que é Elias, outros dizem que é
um dos profetas, né? Quem dizem vocês que eu sou? Tu és o Cristo de Deus. E ele fala, falaste bem, Simão Pedro, né? Porque o Espírito Santo que te inspiraste nessa revelação, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a gente interpreta, né, essa passagem, né, como o primado de Pedro, né? Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Posteriormente, né, depois da paixão, morte e ressurreição, depois daquela passagem que Pedro nega Cristo 3 vezes, né, ao reencontrá-lo após sua ressurreição, Cristo pergunta para ele, né, Simão Pedro, tu me amas mais do que os demais? Né? Então, dá a entender assim, olha, eu quero saber se você me ama mais do que os outros. Ele fala, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Fala isso também 3 vezes. Né? Então, ele coloca ali também, olha, Pedro, para você, eu vou dar a função de apacentar as minhas ovelhas. Né? Voltando na passagem anterior, né? Ele fala, né, tu és Pedro, eu te darei as chaves. Né? Isso que o São Pedro, né, e o Vaticano, ele é representado por aquele símbolo que tem um molho de chaves, né? Porque eu te darei as chaves, o que ligares na terra será ligado nos céus. Né? Então é dada essa primazia ao apóstolo Pedro. Né? Assim como a gente já vê no Novo Testamento, que entre os 12, além dessa preferência por Pedro, né, não é necessariamente uma preferência de amor, né, mas é uma preferência no sentido hierárquico da coisa. Né? E Cristo agiu dessa forma. Né? Antes dele selecionar os 12, ele tinha vários discípulos, e ele sobe na montanha, passa uma noite em oração para discernir, e volta e escolhe 12. Dentre aqueles, vou escolher 12 para me acompanhar mais de perto. Né? Então ele seleciona 12. Dentre esses 12, ele tem essa predileção por Pedro no sentido gestor da coisa, vou chamar dessa forma, não sei se é a palavra apropriada, acho que não, mas acho que vocês me entenderam. E ele seleciona também outros 2 que vão estar mais presentes com ele, né? Em algumas passagens. Por exemplo, Pedro, Tiago Maior e João Evangelista, né? Esses 3 vão estar presentes, por exemplo, na passagem do Getsemane, né? Quando ali Cristo está rezando no Horto das Oliveiras, né? Ele chama 3 para estar ali com ele unidos em oração: Pedro, João e Tiago, né? Que dormem, né? Não conseguiu ficar 1 hora acordado comigo em oração, mas são esses 3. Quando ele sobe no Monte Tabor, onde ele vai se transfigurar, ele chama 3 para subir com ele: Pedro, João e Tiago. Né? Os outros não viram a transfiguração. Quando ele entra para ressuscitar a filha de Jairo, né, ele chama 3 para entrarem dentro da casa com ele: Pedro, João e Tiago. Ou seja, em vários momentos do Evangelho, você vê que há uma preferência, né, de Cristo por aqueles 3. Né? Então, até hoje, dentre os bispos, existem alguns que são selecionados para assistir mais intimamente, diretamente o Papa, né, que é o colégio de cardeais. Você sabe se, pela tradição, esses 3 seria já uma prefiguração do que viria a ser depois o colégio de cardeais. Né? E ainda nos evangelhos, né, conforme as atividades começam a crescer, Cristo vai dizer, né, grande é a messe, rogai ao Senhor da messe que mande mais trabalhadores. Né? E ele escolhe outros 72. Né? Então, além dos 12, ele escolhe outros 72 e os manda 2 a 2 para pregar sua mensagem para as cidades vizinhas. Né? Então, não sabemos se aqueles 72 já seria ali uma prefiguração daqueles que ajudam os bispos a exercer suas funções, seriam os presbíteros, né? Os padres, os primeiros presbíteros. Né? E ali já no comecinho do Ato dos Apóstolos, né? Que eu acho que é o Ato dos Apóstolos, capítulo 6, né? Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos,
houve uma queixa dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Tinha ali umas rixas, né, no começo, de quem era grego, quem era judeu, né? São Paulo vai colocar isso, né, nas cartas dele também. Não importa se é grego, se é judeu, todos nós somos do mesmo corpo, o mesmo espírito, né? Mas a gente vê, né? Então, não é de hoje aí que a rixa dentro da igreja, né? É uma pena. Mas havia lá aquele problema ali, né? Olha, estão priorizando ali os hebreus na hora de dividir os alimentos. Por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos, né? Aqui já voltaram a ser 12, porque Matias substituiu Judas, né? Vocês lembram isso, quem já leu aí o livro do Atos dos Apóstolos. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou toda a reunião. Escolheram Estevão, um homem cheio de fé, no Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentando-nos aos apóstolos, estes orando, impuseram-nos as mãos. Então a igreja sempre enxergou nessa passagem aqui o início do diaconato, né? São ministros ordenados também, né? Então eles recebem, imporam as mãos sobre eles, porque viram essa necessidade. Olha, a gente tem que se dedicar mais ao estudo da palavra, mais à oração, né? E faço um adendo aqui, né? Como é importante, né, que dediquemos tempo a isso, né? Hoje a gente vive um tempo de heresia ativista, né? Não sei se eu posso chamar dessa forma, né? Essa nossa tendência a querer ser muito ativos, né? Há muito o que fazer, né? Vamos lá para o nosso macarrão com salsicha, né? Isso não é uma crítica ao macarrão com salsicha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esse movimento é maravilhoso, né? O bem que faz, muita gente que se beneficia disso, né? A questão é, a tarefa assistencial, pelo que a gente vê nessa passagem, ela não era o mais importante, né? Porque ele está falando de uma tarefa assistencial, né? Eram as viúvas gregas e as viúvas judias brigando por quem recebia mais ali a divisão dos alimentos e tal. A gente está falando de uma função assistencial que já havia desde lá de trás. E os 12 viram, olha, isso aqui é importante. Então, tanto que a gente vai selecionar pessoas, como é que ele chama? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para exercer esse ofício, que é um ofício importante. Mas convém que nós nos dediquemos a aprofundar na oração, aprofundar no estudo da palavra, ao ministério da palavra, né? Ainda não existia essa palavra, não tinha Bíblia, né? Então eles ministravam a palavra, mas era uma coisa ainda verbal, né? Mas a gente enxerga aqui o começo do diaconato, e o diaconato já como um sacramento, pois havia esse ato de impor as mãos sobre essas pessoas. Voltando aqui ao nosso... Deixa eu ver como é que a gente está do tempo. 10h45. Deixa eu ir pelo compêndio aqui. O compêndio ele vai estar no 322. O que é sacramento da ordem? É o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua a ser exercida na igreja até o final dos tempos. Já falamos. Por que se chama ordem? Ordem indica um corpo eclesial, de que se passa a fazer parte mediante uma especial consagração, que é a ordenação, a qual, por um particular dom do Espírito Santo, permite exercer um sagrado poder, em nome com a autoridade de Cristo, a serviço do povo de Deus, né? Então, este sacramento ele vai dar um poder especial para essas pessoas, né? Se você vai lá, né, no final aqui de São Mateus, os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram-no, entretanto alguns hesitavam. Mas Jesus, aproximando-se, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
e depois e ensinai todas as nações. Então ele dá esse poder profético, né? Lembrando, né? Todos nós católicos temos aqueles 3 munos de Cristo, né? O munus sacerdotal, o munus de profeta e o munus regente, o munus de rei, né? Mas os ministros ordenados têm isso de uma forma especial. Ele dá aqui o poder de ensinar, né? Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então dá também esse dom de batizar. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, né? Em outra passagem, aqui em Marcos, né, ele vai aparecer e vai colocar: ide por todo o mundo, a mesma passagem, mas em Marcos: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem: expulsarão demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem um veneno mortal não lhes fará mal, imporarão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados, né? Então você vê outros desses poderes, vou chamar dessa forma, dados por Cristo aos apóstolos nesse momento, né? A gente enxerga aqui a unção dos enfermos também, né? Quando colocamos aquele ponto em Lucas, cadê? Abriu-lhes então o espírito para que compreendessem as escrituras, né? Então ele dá aqui também um poder de ter uma visão mais clara do que está dito nas escrituras, né? Nesse momento ele ainda se referia às escrituras do Antigo Testamento, né? Que ainda não estavam prontos também, né? Já havia Antigo Testamento na época de Cristo? Não. Haviam livros soltos, né? Esses livros não estavam reunidos num cânone, né? Isso foi ser reunido num cânone depois, quando nós, católicos, fomos fazer a Bíblia já séculos depois, né? Os judeus não tinham um cânone, né? Eles foram até depois, né? E quais foram os livros que se julgou ali, né? Se discerniu, claro, na hora de compor os livros que vierem a ser os livros canônicos, para compor aqui o Antigo Testamento, né? A inspiração do Espírito Santo, evidentemente, né? Mas vários outros critérios eram usados também, né? Por exemplo, quais eram os livros que já eram lidos, né? Não tinha Bíblia, mas já tinha missa, né? Desde o tempo dos apóstolos que tem missa. E na missa já tinha liturgia da palavra, ou seja, alguns livros já eram lidos, né? Então esse era um dos critérios, né, para compor ali os livros ditos canônicos, né? Ainda que às vezes você vê alguns livros do Antigo Testamento, particularmente, que quando você lê o livro você estranha, né? Alguns livros são históricos, outros livros são proféticos, né? Mas tem livros que são estranhos, né? Tem umas coisas estranhas, por exemplo, no livro Profeta Daniel, né? Você vai ler lá um negócio lá de um dragão que explode, lá umas coisas assim meio esquisitas, né? Que, claro, a gente tem que buscar o sentido alegórico dessas coisas também, né? Mas eram livros que eram já lidos, eram livros que tinham algo a ensinar, que estavam de acordo com a doutrina, né? E que, em última análise, eram inspirados pelo Espírito Santo, né? Na hora de compor isso. Mas Deus dá também uma particular capacidade de interpretar as Escrituras, né? Então isso é uma distinção da nossa fé católica com a fé dos protestantes, por exemplo, né? Nós acreditamos que a verdade é uma, e que, portanto, a tradição sabe interpretar a Escritura conforme aquela verdade que existe, né? E alguns protestantes, eles advogam, né, que não, você deve ter a sua própria interpretação pessoal da Escritura, né? Então, portanto, você vai ler a Bíblia na sua casa e ter a sua interpretação
Qual o problema disso, né? Quando as interpretações entram em choque, né? Então, se eu ler a Bíblia na minha casa e ter uma interpretação, e ele lê a Bíblia na casa dele e tem outra interpretação, né? E o outro lê e tem outra interpretação. Cada um é o seu papa, né? Onde está a verdade, né? A verdade é uma aqui e a outra lá e a outra acolá. Não, a verdade é uma só. Há uma interpretação verdadeira, né? E foi delegado, né, aos apóstolos, né? Lhe darei o poder de interpretar as escrituras, né? Esse dom, né, de enxergar aqui o que é a verdade, né? E dar a interpretação correta daquilo que está escrito aqui. Vamos voltar ao nosso compêndio. Como se situa o sacramento da ordem no desígnio divino da salvação? Na antiga aliança, são prefigurações desse sacramento o serviço dos levitas, né? Já falamos, bem como o sacerdócio de Arão e a instituição dos 70 anciãos. Essas prefigurações encontram o seu cumprimento em Cristo Jesus, o qual, com o sacrifício de sua cruz, é o único mediador entre Deus e os homens. Sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque, já falamos. O único sacerdócio de Cristo se torna presente pelo sacerdócio ministerial. Então eu acho muito bonita, né, essa alegoria, né, entre essa figura do sacerdote como um representante dos homens para com Deus. Isso é aquilo que nós chamamos de pontífice. Já falamos isso em aulas passadas, né? A gente se refere ao padre, ao papa como sumo pontífice, né? Mas qual é o significado dessa palavra? Então a palavra ponte é algo que une duas realidades, né? Tradicionalmente separadas por um rio. No caso aqui do Rio de Janeiro pode ser separados pela Baía de Guanabara, né? Que seja, né? Mas a ponte ela vai unir aqueles dois segmentos de terra, né? E quando falamos aqui dessa função pontifícia, né? Falamos de algo que une o céu e a terra, né? Une Deus e os homens. E Cristo exerce esse papel. Então, o sacerdote exerce também este papel como representante de Cristo. Aquele que, em Cristo isso é feito por excelência, né? Lembrando daquelas nossas primeiras aulas lá do Creio em Jesus Cristo, né? Lembram daquele conceito de união hipostática, né? Que dentro da pessoa única de Cristo, né? Desta uma pessoa, existem essas duas naturezas intimamente unidas, né? Uma natureza humana e uma natureza divina. Então, a pessoa de Cristo une no seu ser o céu e a terra, como Deus e homem, perfeito Deus e perfeito homem. E o padre, quando age em persona Cristo, já usamos essa expressão, né, quando falamos lá do sacramento da confissão, né, quando o sacerdote, né, o Frei Edson aqui na missa, levanta as espécies para consagrar, Cristo faz isso ali. É como se Cristo estivesse ali, ele age em persona Christi, né? E ele faz essa função pontifícia, né? Por isso eu acho muito bonito, né? Ainda é uma realidade no missal de Paulo VI, mas era mais comum antes do missal de Paulo VI, essa realidade da liturgia eucarística ser feita com o sacerdote de costas para a Assembleia, né? Puxa, mas era uma coisa tão impessoal, né? Eu quero ver o padre na minha frente, né? De frente para mim, rezando missa, mas qual é o significado deste ato de celebrar de costas, né? Em algumas missas a gente ainda vê isso, né? O missal do Paulo VI ele trouxe essa possibilidade de se rezar de frente, né? Bom, você tem aí esses dois grandes momentos, né, da liturgia, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, né? Quando o padre faz a liturgia da palavra, ele está representando Deus para com a Assembleia. Então, é o próprio Cristo que interpreta as Escrituras, né? Nós lemos as Escrituras e o padre vai fazer a sua homilia, o seu sermão. Ele vai explicar as Escrituras tal qual Cristo fazia com os seus apóstolos, né? Mestre, nos ensina a parábola, nos explica a parábola. E ele dizia, olha, aos outros vão ouvir e não entenderão, mas a vocês eu vou explicar tintim por tintim. Então, ali na intimidade, Cristo explicava as coisas, né?
com seus apóstolos ali em particular, e às vezes até com aqueles que tinham vergonha, né, vem Nicodemos à mente, né, que ia de noite na casa de Cristo para pedir que Cristo explicasse essas coisas para ele, né, e Cristo brincava com ele, és mestre em Israel e não sabe essas coisas, né? Ele pergunta, como pode um homem já adulto voltar ao ventre da sua mãe? Então Cristo explicava as Escrituras, e quando o padre faz uma homilia, ele está de frente que ele é como Cristo, né, e antes do missal de Paulo VI, né, ali por volta do Concílio de Trento, né, que foi 1500, passou-se a pedir que o Santíssimo ficasse atrás do altar, né? Então as igrejas ali de 1500 até agora os anos 60, né, você teria ali o Santíssimo reservado atrás do altar. Era até mais fácil quando você entrava numa igreja você saber para onde você vai se ajoelhar, né? O Santíssimo está sempre ali, você faz a sua genuflexão para lá. Voltou a ser como antes, né? Não mais necessariamente o Santíssimo é ali atrás do altar. Na nossa igreja, por exemplo, o Santíssimo fica, para quem está olhando para o altar, fica ali à esquerda, né? Naquela capela do Santíssimo. Mas, enfim, era o padre como um representante de Deus explicando a palavra para a Assembleia, né? E quando o padre começava a liturgia eucarística, ele era um representante da Assembleia oferecendo o sacrifício a Deus, né? Então, eu acho uma simbologia muito bonita, né, isso, né? Aqui eu represento Deus para explicar a palavra para vocês, e agora eu represento vocês, eu sou um de vocês e eu represento vocês para oferecer o sacrifício a Deus, né? Isso é essa função pontifícia, né? Ora sendo um representante de Deus para com os homens, ora sendo um representante dos homens para com Deus. De quantos graus se compõe o sacramento da ordem? Compõe-se de 3 graus que são insubstituíveis para a estrutura orgânica da igreja: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Então, quem compõe o episcopado? Os bispos, né? Os bispos são que receberam o 3º grau do sacramento da ordem, o grau episcopal. Quem são os presbíteros, né? Os padres, né? E diaconados, diáconos, né? Os diáconos não são sacerdotes, né? Não chamamos os diáconos de sacerdotes. Existe o diaconato permanente e o diaconato temporário, né? O diaconato temporário é aquele que vai vir a ser padre. O rapaz entra no seminário, né? Ele não é ordenado direto padre, né? Depois de alguns anos ali estudando, ele vai receber o 1º grau do sacramento da ordem, ele é ordenado diácono, mas ele vai ser diácono de forma temporária, para num segundo momento ele receber o 2º grau do sacramento e ser presbítero, ser padre, ser sacerdote. Mas alguns ministros, né, recebem o diaconato para exercer uma função permanente como diáconos, né? São os diáconos permanentes. Esses, por exemplo, podem se casar, né? A Andréia Marinho, que canta comigo aqui na igreja, na missa de 5h30, o pai dela, por exemplo, é diácono, né? O diácono Marinho. Serviu na São Francisco de Paula, agora eu não sei em qual paróquia ele está servindo. Pode ser um homem, então. Tem que ser um homem. Né? Como você faz essa formação? Formação para diácono permanente? Não, para ser pro diácono temporário e receber o 2º grau para sacerdote, os seminários, né? A gente tem aqui o seminário de São José, né? A vocação para diácono temporário também passa por aí, mas é uma turma diferente, né? Pode englobar pessoas casadas, por exemplo. E no caso do episcopado, né, os próprios bispos vão discernir dentre os seus presbíteros aqueles que têm uma vocação para receber o 3º grau e selecionar outros bispos, né? A faculdade de teologia não participa. Dentro do estudo para se tornar ministro ordenado, ele vai estudar teologia e filosofia, né? Ele vai estudar, né? Então, quem passa lá pelo nosso seminário de São José, né? Eles vão estudar, ter uma formação em nível superior ali, em teologia e filosofia, né? Começam pela filosofia e depois vão para a teologia. É pecado abandonar esse grau ou não? Se abandonar o aspirante, você abandona. Você está abandonando uma função que Deus te deu, né?
assim, tem que ver cada caso, né? O que aconteceu em cada caso, mas se é uma vocação dada por Deus, né? Você tá virando as costas para ela, né? É como que aquele parábola do rapaz que enterrou os talentos dele ali, né? Debaixo da terra, né? Foi dado um ofício específico para essa pessoa, para ela fazer uso disso e dar frutos, e a pessoa está enterrando a sua vocação debaixo da terra, né? Então, essa não correspondência à vocação, ela é considerado pecado, sim, né? E grave. Mas é claro, cada caso tem que ser visto em particular. Já coloquei aqui, né, um caso de um padre que parou de exercer suas funções e estava mendigando em Roma, né? Estava vivendo como mendigo, né? E o Papa era João Paulo II na época. Quando ele tomou notícia disso, ele falou: não, mas chama esse padre para vir jantar comigo aqui, né, na sede do Vaticano. E o sujeito foi, né? No jantar ele falou assim: fulano, eu quero que você me confesse. Agora, olha, desculpa, mas infelizmente eu já perdi o exercício das minhas funções sacerdotais, eu não posso mais, só se um bispo me reabilitar para autorizar. Mas eu sou o bispo de Roma, eu te reabilito e você agora me confessa, né? E se confessou, né, com aquele padre, e depois ele retomou suas funções sacerdotais. Assim. Foi o João Paulo II. Mas sim, você enterrar os seus talentos, né? Vamos voltar. Qual o efeito da ordenação episcopal? A ordenação episcopal confere a plenitude do sacramento da ordem, faz do bispo o legítimo sucessor dos apóstolos e insere-o no colégio episcopal, partilhando com o Papa e outros bispos a solicitude por todas as igrejas e lhe confia os ofícios de ensinar, santificar e reger, né? Então é a maior autoridade ali dentro daquela arquidiocese. De fato, houve um período em que, conforme a igreja crescia, né, você teve ali a queda do Império Romano, do Ocidente, e começou o período histórico que se chama de feudalismo, né? As pessoas viviam em feudos, né? Tinha ali um senhor daquela terra, e o bispo rivalizava, né, em poder com os senhores feudais, né? E mesmo com os monarcas, né? Porque nessa época da Idade Média você ainda não tinha aquele monarca absolutista, né, que foi aparecer ali já no começo da Idade Moderna, né, depois da queda de Constantinopla. E hoje, claro, né, os assuntos da igreja são os assuntos da igreja, os assuntos do Estado são os assuntos do Estado, mas a gente vê aí uma clara gerência dos assuntos da igreja sobre o Estado, né? Alguns de vocês acompanharam aí toda essa polêmica que está tendo ali a respeito do nosso Cristo Redentor aqui, né? Que o Padre Omar, né, reitor ali do Cristo Redentor, teve alguns de seus convidados negado o acesso, né? Então vai lá uma família para fazer um batizado ali no Cristo e olha, você tem ali uma ONG que não é uma ONG, mas uma entidade que administra ali a floresta no entorno, que regula quem pode entrar e quem não pode entrar. E embora a igreja gaste milhões, né, e a ordem de grandeza é na ordem dos milhões por ano para manutenção do monumento do Cristo Redentor, todo aquele dinheiro do ingresso que a gente paga quando sobe, nada vai para a igreja, vai tudo para a ONG que cuida da floresta ali. Muitas vezes quem está indo ali visitar de turista não está indo para ver a floresta, está indo para ver o Cristo. Então, vai vender um pacote de turismo com um estudo ali da Mata Atlântica, da visita à floresta. Não, o pessoal quer ver o Cristo, né? E o ingresso que a gente paga, nada vai para a manutenção do Cristo, né? E ainda há essa gerência do Estado em quem pode entrar, quem não pode entrar, né? Então isso é um problema. Qual é o ofício do bispo da igreja particular a ele confiada? O bispo a quem é confiada a igreja particular é o princípio visível
e o fundamento da unidade dessa igreja, em relação à qual exerce, como vigário de Cristo, o ofício pastoral ajudado pelos próprios presbíteros e diáconos, né? Então, convém que na nossa oração pessoal, né, a gente reze, né, se possível diariamente, tanto pelo Papa, né, o bispo de Roma, né, que está acima dos nossos bispos, mas também por Dom Orani, né, que a gente peça que Deus dê luzes a ele, né, para que exerça o seu ofício de reger a sua igreja da forma como Deus quer, né? Não é à toa que tanto uma oração pelo Papa como uma oração pelo bispo está incluído, né, na missa, né? Quando a gente reza a missa, a gente vai fazer lá as preces da Assembleia, a gente vai rezar pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso bispo Orani e todos os ministros do vosso povo, né? De novo, né, quando a gente está na liturgia eucarística, né, e a gente vai rezar, né, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, a gente também pede pelo Papa Francisco, pelo bispo Orani, né? Então convém que rezemos pelo nosso bispo, né, diariamente, né? Aqueles que são de missa diária já vão fazer isso na missa que vão todos os dias, né? Quem não vai na missa diária, né, faça um memento. O que é um memento, né? Um pequeno momento do dia que você se lembra do seu bispo, né, que exerce aí a sua função de pai espiritual também, né? Somos filhos espirituais de Dom Orani, né, e devemos pedir por ele, né? E ele certamente reza também pelo seu rebanho diariamente. Qual é o efeito... eu queria ler isso daqui, né? O único sacerdócio de Cristo, né? A gente vai falar dos presbíteros agora, né? Todas as prefigurações... Eu estou no 1544 do Catecismo. Todas as prefigurações do sacerdócio da Antiga Aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus, único mediador entre Deus e homens. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, é considerado pela tradição uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, santo, inocente e imaculado, que com uma única oferenda levou à perfeição e para sempre o que ele santifica, isto é, pelo único sacrifício da cruz. Por isso, somente Cristo é verdadeiro sacerdote, os outros são seus ministros. E por que chamamos de sacerdote? Porque agem em persona Christi, que vai ser aqui o 1548. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente à sua igreja enquanto cabeça de seu corpo, né? Santo Agostinho não tem essa doutrina do Cristo total, onde todos nós somos um mesmo corpo e Cristo é a cabeça deste mesmo corpo, né? Então estamos em comunhão com Cristo enquanto igreja. O sacerdote age, então, em persona Cristo, onde ele é o corpo, mas Cristo é a cabeça, porque ele é o único sacerdote. Sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade, a igreja o expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age em persona Christi, na pessoa de Cristo cabeça. Na verdade, o ministro faz às vezes do próprio sacerdote, Cristo Jesus. Se na verdade o ministro é assimilado ao sumo sacerdote por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do próprio Cristo que representa. Cristo é a origem de todo sacerdote, pois o sacerdote da lei era a figura dele, né? O levita era uma figura de Cristo. Ao passo que o sacerdote da nova lei age em sua pessoa. Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e dos presbíteros, a presença de Cristo como chefe da igreja se torna visível no meio da comunidade de fiéis, segundo a bela expressão que usou Santo Inácio de Antioquia. O bispo é o typus tu patros, imagem viva de Deus Pai. Esta presença de Cristo no ministro não deve ser compreendida como se este estivesse imune a todas as fraquezas, né? Então, Cristo é igual a tudo em nós, exceto no pecado. Isso não significa que o bispo não peca. O bispo peca, tá? Não significa que ele está imune, né, do espírito de dominação aos erros e até mesmo dos pecados. A força do Espírito Santo não garante do mesmo modo todos os atos dos ministros.
enquanto nos sacramentos esta garantia é assegurada de tal forma que mesmo o pecado do ministro não possa impedir o fruto da graça. Há muitos outros atos que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são sinal de fidelidade ao evangelho, que podem ser, conseguinte, prejudicar a fecundidade apostólica da igreja. Ou seja, mesmo que você vá numa missa em que você sabe que talvez aquele padre caiu num pecado de escândalo, né? Teve uma conduta que não foi totalmente reta em algum sentido, a missa dele não deixa de ser válida, né? Porque a graça conferida pelo sacramento vem do próprio Cristo. Então, ainda que ele age em pessoa Cristo, ele continua agindo em pessoa Cristo, mesmo se pessoalmente ele não leva uma vida tão reta assim. A gente vê isso na nossa própria vida, né? Aquela velha questão que às vezes é um problema de solução teológica difícil, né? Mas que a gente deve meditar nele, né? Aquela ideia, né, que o Pedro falou, né, que era inapropriado a gente dizer que a igreja é santa e pecadora. Às vezes a gente vê essa expressão por aí, mas é uma expressão, não sei se eu diria que é errada, mas é no mínimo inapropriada. A igreja é santa. Nós somos pecadores. E como eu posso ser pecador e ser igreja, ser santa ao mesmo tempo, né? Porque eu, enquanto estou em comunhão com Cristo, não posso pecar. Cristo não peca, né? Quando eu me desvio da pessoa de Cristo, eu posso pecar e pecarei. Então eu devo lutar para não me desviar da pessoa de Cristo, né? A gente fala, né? Tem aquela oração que muitos usam na hora da ação de graças, depois de receber o sacramento, né? A alma de Cristo, né? Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-nos, como é que é? Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. É isso que eu queria chegar, né? Não permita que eu me separe de vós. Sem ele, caímos no pecado. Com ele somos santos. Então, que não nos separemos de Cristo, né? Que renunciemos ao pecado como prometemos lá no nosso batismo, né? Renuncia ao demônio e às suas obras, renuncio. Mas há essa incoerência, né? Que por um lado somos santos, mas por outro o homem velho às vezes insiste em não morrer dentro de nós. Voltando ao compêndio. Agora, o presbítero. Qual é o efeito da ordenação presbiteral? A unção do Espírito marca o presbítero comum com um caráter espiritual indelével, né? Então, aquele negócio, uma vez presbítero, sempre presbítero, né? O caso lá do mendigo que eu falei, é um caráter indelével. Configura-o a Cristo, né? Não existe nesse sentido, então, um ex-padre, né? É um caráter indelével. Configura-o a Cristo, isso ajuda até a responder a pergunta dele. Configura o Cristo sacerdote e o torna capaz de agir no nome de Cristo cabeça, sendo cooperador da ordem episcopal. Então, ele coopera com os bispos. Ele é consagrado para pregar o evangelho, para celebrar o culto divino, sobretudo a Eucaristia, de que tira força o seu ministério, e para ser o pastor dos fiéis, né? Então, esta é a principal função do padre, né? Esta qual? Pregar o evangelho, celebrar o culto divino, sobretudo a Eucaristia, de que tira força do ministério, e ser o pastor dos fiéis, né? Então, devemos rezar para que os nossos padres tenham tempo para se dedicar a estas funções, né? Então, uma vez eu acho que foi na homilia do padre Paulo Ricardo, né, falando que um dos problemas que a gente vê na igreja moderna é que tem muito leigo querendo fazer coisa de padre e muito padre querendo fazer coisa de leigo, né? Então, toda essa questão, né, do leigo poder celebrar missa, né, que algumas pessoas trazem nessa demanda, né? Isso é uma função do sacerdote, a pessoa que foi designada para Deus para isso. E essa pessoa deveria ter tempo livre para se dedicar a essa função, né? Não quero falar mal aqui, não, um padre não possa gerir um colégio, né? Faz parte, né,
contribuir para ser o pastor dos fiéis, né? Então, um dos motivos da Igreja Católica ter colégios é que é uma das formas de exercer esse mundo de ser pastor de fiel. No caso aqui, levando a ciência e a fé, né? Quem foi aluno do Colégio Santo Agostinho, eu fui aluno aqui do Colégio Santo Agostinho, a fé e ciência, né? Esse lema de Santo Agostinho, né, que vem juntos, né? Se eu chego à verdade pela ciência, eu chego à verdade pela fé. E se eu uso os dois caminhos, as duas coisas andam juntas para me aproximar mais e mais da verdade, né? Então esse também é uma forma de exercer este ofício, né, de ser pastor de fiéis, né? Agora, o principal é a dedicação, aquilo que a gente viu lá no Atos dos Apóstolos, né? A oração, a palavra e os sacramentos, né? Você queria perguntar? Sim. Perto da minha casa tem uma pequena paróquia que o padre não pode ir lá. Então ele vai lá uma vez por mês, consagra as hóstias, e uma senhora da paróquia, ela faz todo o processo. Ela inclusive ergue a Eucaristia e distribui. Isso está correto? Está correto, está correto. Você pode ter essa senhora, ela, para que ela faça isso, ela recebeu. Posso fazer uma observação? Pode. Eu cheguei, peguei o curso pela metade, né? Então a gente está comprando muita aula pela internet. Você poderia repetir a pergunta? Porque quem está de casa não consegue captar o som. Eu aqui não consegui escutar o que ele perguntou. E tá. Quem está de casa tem dificuldade de entender depois a resposta porque não pegou a pergunta. Então fica a dica, sempre Boa. que perguntar alguma coisa, repetir a pergunta porque tem que ser feito. Como é que é mesmo o seu nome? Não, é Pedro. Pedro. Pedro está perguntando, ele está dizendo que lá perto de onde ele mora tem uma paróquia que é uma paróquia mesmo ou uma capela? É uma pequena paróquia. Uma pequena paróquia, né? Que o pároco não tem disponibilidade para estar lá todos os dias, né, celebrando missa, e ele deixa algumas hóstias consagradas de forma que um ministro oferece, né, faz dá a comunhão nos outros dias, né? Ele perguntou se isso é correto. Sim, né? É claro, essa pessoa que faz isso, ela tem um ofício, que é um ofício que não é indelével, né? Um ofício que é temporário, embora muito possa ser feito, possa ser renovado sempre, que é os ministros extraordinários da Eucaristia, né? Os mesques, né? Então, esse ministério, né, dos ministros extraordinários, por que extraordinários? Porque o ordinário é ser o sacerdote a fazer isso, né? De forma extraordinária, o ministro vai exercer essa função, porque grande é a messe, poucos são os trabalhadores da messe, né? Às vezes o sacerdote ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e para que aquelas pessoas recebam a graça do sacramento, pessoas não ordenadas, ou um diácono, né? O diácono ele também não pode consagrar, né? O diácono não pode celebrar missa, mas o diácono ele pode fazer um culto, uma celebração da palavra e oferecer uma comunhão com uma hóstia já consagrada previamente por um... É permanente que faz até homilia. Pode fazer homilia. Ele lá em São Sebastião, ele faz homilia. Não consagra, mas... Ele não está consagrando, né? Ele já está, aquela hóstia já está consagrada. Não tem problema. Porque o ministro vai te dar a comunhão, ele vai levantar o corpo de Cristo, né? Isso não precisaria nem ser necessariamente na paróquia. Acho que foi uma aula ou outra passada, eu dei o exemplo lá quando nasceu a minha sobrinha, né? Eu recebo comunhão diária, né? E a minha sobrinha nasceu lá na Casa de Saúde São José, e eu não peguei a missa aquele dia, eu liguei lá pro capelão do hospital, assim, pô, eu posso receber a comunhão? Né? Tem um rito, né? Vai lá, faz o rito ali, é um rito breve, lê a palavra e oferece a comunhão, você pode comungar, sem problema. No caso era um padre, era um capelão ali, mas poderia ser uma irmã, uma freira, né, as freiras que administram aquele hospital. Ele é gerenciado pela Ordem das Irmãs Santa Catarina, né? E poderia, né, uma ministra extraordinária da Eucaristia, mulher, oferecer. Renata, Pedro não fez essa pergunta, mas assim, a pessoa dá a Eucaristia, mas e a homilia e toda presidir a missa toda? Tá, não é uma missa. Não pode presidir uma missa. É celebração da palavra. Exatamente, isso é uma celebração da palavra. Isso não é uma missa porque não há uma renovação incruenta do sacrifício de Cristo.
para haver missa, tem que haver consagração das espécies. Então você não chama de missa, aquilo não é uma missa. Já foi prefeita. Isso não supre a missa de domingo, caso você vá lá e essa moça... De forma ordinária, não supre a missa de domingo. De forma extraordinária, se você mora numa cidade do interior e que não há igreja com missa num raio de não sei quantos quilômetros, né, você não estaria correndo em pecado se você for ali, né? Mas se você tem esta paróquia, né, e na outra esquina tem uma igreja com uma missa, né, sem dúvida que você está pecando, né, o mandamento de ir à missa aos domingos e dias de festa se você for na celebração. Tem que ser, do domingo tem que ser a solene. A missa é um sacramento. Ali você tem um sacramento também, você recebe o sacramento, mas ali não é uma missa, né? A graça é menor, você não tem uma renovação incruenta do sacrifício de Cristo, né? Assim como você não tem, qual é o único dia do ano que não tem missa? Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é um dia que não tem missa. Mesmo que você vai estar aqui no Santo Agostinho, vai ter lá padre e tal, mas você não tem ofertório, você não tem transubstancialização, né? É porque a última foi na quinta-feira. A gente não chama de transformação, é transubstancialização. O que muda não é a forma do pão e do vinho, é a substância, né? Você comunga, você tem o memorial da paixão do Senhor, né? O folhetinho, não é da missa, né? O folhetinho vai vir com memória da paixão, né? Paixão de Nosso Senhor. A gente memora a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, recebe a comunhão com hóstias que já foram consagradas previamente, né? E esse é um dia também que a hóstia nem fica no Santíssimo, né? Deus morreu, Deus não está na terra, né? Então você comunga mesmo aquela hóstia que ficaria reservada ali no Santíssimo, né? Da quinta-feira. Oi? A hóstia da quinta-feira. A hóstia da quinta-feira é a hóstia que já está ali no Santíssimo, ali, né? Você vai comungar todas as hóstias ali, né? E você vai consagrar de novo no sábado à noite, ali, né? Na festa da ressurreição, na vigília pascal, sábado de aleluia, né? Que, para mim, é a missa mais bonita do ano. Eu adoro essa missa, né? Eu acho emocionante. Foi uma tristeza eu lembro, eu me emocionei muito, né? Foi no ano passado, no ano de 2020, a gente ficou sem missa, né? A gente, no meio ali da quaresma, as igrejas fecharam, né? Ficou aquela questão de você assistir missa pela TV. E, puxa, como fez falta, né? E eu lembro que como me emocionou, né? Que eu sirvo também na música, né? Quando o Frei João ligou assim, Renato, puxa, é Semana Santa, né? Páscoa. Você pode vir aqui com a gente que a gente vai celebrar a missa e para você tocar e cantar? Cara, ontem, né? Eu tô aqui sedento pela Eucaristia aqui, né? E poxa, como aquilo me emocionou. Embora a igreja vazia, né? O pessoal ainda fez lá, teve gente que criticou porque não é litúrgico e tal, não sei o que, eu não quero entrar em polêmica aqui, mas o pessoal botou fotos, né, dos paroquianos nos bancos, né, da Assembleia. Desculpa, não sei se eu estou cometendo alguma sacrilégio, porque eu achei bonito aquilo, né? Aquilo me tocou também, eu acho que para os padres tocou também, mas teve gente que reclamou, olha, isso não é litúrgico, não vou entrar nessa questão. Mas ali me emocionou muito, né, aquele dia, né, que tava ali, puxa, sempre foi minha missa preferida, assim, né, e tava, puxa, né, não vamos ter missa na Páscoa, né, negócio de assistir na TV. Aliás, desculpa fazer esse parênteses aqui, esse é um apostolado que eu chamo todos vocês a fazer. Com esse negócio de missa online, né, tem muita gente que até hoje não está indo na missa. Então acho que isso vai ser uma coisa para nós combatermos, né? Porque tudo bem, eu respeito uma coisa, é o sujeito que hoje ainda está super assustado com a pandemia e tal, e não quer se expor. Outra coisa é o sujeito que está indo no mercado, está indo no clube jogar tênis, está indo fazer coisa. Não, na missa não, eu vou assistir de casa, que eu contava. É uma grande hipocrisia, né? Se acomodou. Pô, sem falar, uma consideração importante.
esse estado de temor extremo com o coronavírus, ele é uma coisa propositalmente estimulada em muitos lugares, e eu acho que no momento que você tem um temor extremo, bizarro, do coronavírus, tem muita chance de você se afastar de Deus, porque é um temor de perder a sua saúde muito grande, coisa que a gente pode perder a qualquer momento, desde sempre. Tem milhões de vezes mais AVC, diabetes, acidente de carro, todo dia. É que a proporção de a coisa noticiada impacta mais emocionalmente quem escuta. Pois então, o que eu convido é combater uma certa heresia materialista, né, que eu acho que está um pouco por trás disso, que é excluir o sentido sobrenatural da missa e do sacramento, né, que não é a mesma coisa você assistir na televisão e você, mesmo que você não comungue, né, às vezes por algum motivo você não pode se confessar e você não pode comungar, mesmo que você não comungue, não é a mesma coisa você tá presente na missa e você tá assistindo da televisão, né? Um outro sacramento, para fazer uma comparação, a primeira Eucaristia, né? Assistir crianças recebendo a primeira Eucaristia, você já comungou, não sei quantas vezes, mas você está lá assistindo uma primeira Eucaristia, você ganha indulgência plenária. É uma das obras que a igreja dá indulgência plenária, assistir uma primeira comunhão, né? Então você estar presente ali na hora não é a mesma coisa, e há uma heresia materialista, né, de botar de lado todo o sentido sobrenatural da coisa. Não, a gente vai estudar a palavra, vai ter ali uma reunião entre as pessoas, mas não vem, vou fazer aqui da televisão, aqui, né, a igreja já está me permitindo fazer isso sem cair em pecado, né? Uma coisa temporária, né? Eu nem sei o status atual dessa permissibilidade de você. Ainda pode, né? Não sei se hoje já caiu isso ou não, né? Mas a gente vai precisar fazer um apostolado com as pessoas para que elas voltem a ir à missa, né? Eu até acho que você está super assustado, né? Eu respeito e tal, mas eu conheço muita gente que não está em casa, não está em casa mesmo, né? E não está indo na missa usando isso como desculpa, né? Como bengala, enfim. Igual curso de inglês que eu não... Qual o efeito da ordenação? Já lemos? Como o presbítero exerce seu ministério? Mesmo sendo ordenado para uma missão universal, ele a exerce numa igreja particular, né? Então, o presbítero ele vai ser ligado ali tradicionalmente, né, a uma paróquia, em fraternidade sacramental com os outros presbíteros que formam o presbitério e que, em comunhão com o bispo, em independência dele, tem a responsabilidade da igreja particular, né? Claro, cabe aí fazer uma distinção, né? Talvez aqui ele esteja se referindo ao tipo mais comum de presbítero, que é o padre diocesano, né? O padre diocesano, ele é muito ligado àquele território, àquela arquidiocese. Então, a gente já falou isso várias vezes em várias aulas, né? Desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas como isso é uma questão que eu vejo em turmas anteriores que sempre tem dúvida, né? Eu volto a falar disso, que é aquela distinção entre padre e frei, né? Padre religioso, né? Todo mundo já sabe, a essa altura, qual é a diferença de um padre e um frei. Não, viu como tem gente que não sabe? O padre diocesano, ele entrou, no nosso caso aqui, Rio de Janeiro, fez lá o Seminário São José, ele vai ser incardinado a essa arquidiocese, ele está ligado à pessoa do arcebispo, né? Responde a ele e vai, na maioria das vezes, ter como ofício cuidar de uma igreja, de uma paróquia, né? Como pároco ou assistindo ao pároco neste território que configura a arquidiocese. Forania daquela região. Uma outra situação é a situação dos religiosos, né? A vocação dos religiosos é uma vocação inseparável. Há uma alegoria aí entre os 11 apóstolos e São João, o evangelista, né? Que seria uma prefiguração de uma vida religiosa, né? O evangelho de João é diferente, João tinha uma amizade diferente com Cristo, né? Colocava a cabeça dele no peito de Cristo, era o discípulo que Jesus amava. Ele prefigurava essa figura do que veio a ser o religioso. Então também se usa Santa Marta e Maria, né? As duas irmãs. Marta era ativa, né? Estava lá, agitada na cozinha,
preparando as coisas para que todo mundo pudesse comer, beber, e Maria ficava ali aos pés do mestre, ouvindo ele falar, né? Então, Maria representa as pessoas de vida contemplativa, né? O religioso é aquela pessoa de vida contemplativa. Ele optou por se destacar do mundo para viver uma vida mais dedicada ao Senhor, de uma forma mais íntima, seguindo os 3 conselhos evangélicos: a castidade, a pobreza e a obediência. Os 3 conselhos evangélicos, né? Então, um padre não faz voto de pobreza. Quem faz voto de pobreza é o religioso. Então, isso já foi visto como uma grande saída para a santidade, né? Santo Agostinho ficava impressionado, né? Santo Agostinho estava vivendo uma vida de muita banquetes, né? Ele era orador do império, era uma pessoa bem vista na sociedade, saía com muitas mulheres, né? Teve um filho com uma, Deodato, lá com a concubina dele. E ele, em algum momento, ele, olha, como é possível que algumas pessoas saiam dessa vida, né? Algumas pessoas viram que, olha, a vida no mundo é muito perigosa no sentido de te levar para o pecado. As tentações são muito fortes. Então, um caminho de santidade que talvez seja mais seguro é eu abrir mão de tudo que há no mundo para viver exclusivamente para Deus, né? Então, essa é a vocação do religioso. Então, muitos deles foram morar no mato, né? Os eremitas, né? Os religiosos eremitas, ou no deserto, né? Temos Santo Antão aí como uma figura aí dos padres do deserto, né? Que é uma vocação árdua, é uma vocação muito difícil, não é para todo mundo, é para poucos, porque é muito difícil viver assim. E a maioria dos religiosos seguiu um outro caminho, que é a via cenobítica, né? Ele vai viver num mosteiro, né? em clausura, né? Numa casa com outros monges, né? Que vão se dedicar à oração. Claro que eles podem fazer algum exercício mundano até para sua sobrevivência, né? Então muitos mosteiros produzem vinho ou cerveja, muitos mosteiros faziam antes da gente ter a imprensa, né? A imprensa com Gutenberg vem aí também na transição da Idade Média com a Idade Moderna, né? E como é que tinha Bíblia? Como é que os escritos de Santo Agostinho se difundiram ao longo do mundo se não havia imprensa, né? Porque havia mosteiro, na Idade Média havia mosteiro pra caramba, e ficava um monge ditando a Bíblia, os discípulos de Emaús, neste mesmo dia, 2 discípulos e vários outros monges sentados em cadeiras que iam escrevendo com as suas caligrafias lindas, né? Então os livros eram multiplicados no braço, né? E muitos mosteiros tiveram seu papel, né? Também na multiplicação dos escritos, né? Tanto da Bíblia quanto dos livros dos doutores da igreja. E por isso que alguns livros canônicos hoje, né, são canônicos para a gente, mas não são para os judeus, né? Se você pega, a gente falou agora há pouco, né, sobre livros canônicos. O que são livros canônicos? Os livros que compõem a Bíblia, né? Então, na hora de discernir quais os livros que compunham a Bíblia, né, se selecionou livros do Antigo Testamento, eu falei agora há pouco. Os judeus não tinham um cânone até então, né? Hoje, os judeus têm, e alguns livros são diferentes, né? Porque alguns livros que nós usamos se perderam, né? Então, por exemplo, os judeus não vai ter o livro dos Macabeus como um livro canônico dele, né? Porque se perdeu. Se o judeu não foi reescrevendo aquele livro, né, como os mosteiros faziam, né? Olha, eu vou ler e vocês escrevem. Ficou lá. Aquele livro se decompôs e ninguém escreveu aquilo de novo e aquilo se perdeu. E nós mantivemos alguns desses livros porque já tinham nos mosteiros essa reescritura, né? Sobretudo nos livros que compõem a Bíblia, né? E é engraçado, né? Porque embora eles não tenham o livro dos Macabeus, né? Tem uma tradição judaica que está no livro dos Macabeus, que é o Cusmacá. É Cusmacá que chama, né? Cusmacá é uma festa que o judeu tem ali por volta de dezembro, perto do nosso Natal. Hanukkah. O Hanukkah. O Hanukkah está no livro dos Macabeus. Então, eles não têm o livro, não é como canônico, mas é uma tradição que aparece ali que ficou, né, como tradição judaica. Hanukkah. Por que a roupa é uma característica tão marcante assim para o Frei?
A pergunta dele é por que a roupa... por que o hábito faz o monge? Né? Não tem o ditado popular, né? Por que a roupa é tão importante para o Frei? Porque dentre esse ato de se abdicar do mundo e abraçar um voto de pobreza, se dava tudo, inclusive as próprias roupas, né? E mais do que hoje em dia, né? Já houve um tempo em que as pessoas mais bem apessoadas, de mais posse, se distinguiam pelo seu vestuário, né? Então você distinguia um cara rico, um cara pobre, pela roupa, até hoje um pouco, né? Mas muito mais, né, em tempos antigos, né? Pelas vestimentas que eles usavam, né? Então uma forma de uniformizar, ó, na regra de Santo Agostinho tem nada próprio, tudo de vós há de ser comum. Você doava as suas roupas e a roupa que você vai usar é uma roupa simples, que é a roupa do monge, aquele hábito, né? Aquele pano ali do monge, que vai ser o mesmo para todos, para que não haja distinção entre as pessoas, né? E simboliza também essa entrega de tudo em quem está abraçando a pobreza. E a cor marrom também é uma cor simbólica da pobreza, pelo que eu sei, certo? Eu acho que tem isso sim, né? Que você vê isso nos franciscanos, né? E o preto simboliza a morte para o mundo, né? Eu morri para o mundo. Então, você vai de luto, né? Você usa preto, né? Os agostinianos usam o hábito preto, com a correia, né? De Nossa Senhora da Consolação em Correia, que tem aqui na nossa igreja a imagem, né? Que Santa Mônica recebendo ali a correia, né? Que os agostinianos colocam ali, recebendo de Nossa Senhora aquela correia. Eles usam no hábito deles. Então, eu me desviei o que eu estava falando, né? Se é um padre diocesano, ele vai exercer seu ofício dentro da sua diocese. Mas um sujeito que é religioso, ele pode vir a ser ordenado mesmo sendo religioso. E ele vai ser padre dentro da sua ordem religiosa. Então ele é um padre que não responde diretamente ao bispo de uma diocese. Ele responde ao prior daquela ordem. Então, se o prior dos agostinianos recoletos entende que, olha, eu estou precisando aqui de religiosos para exercer apostolado lá na ilha de Marajó, na zona norte do Brasil, ele mandou o Frei João lá para ele. O Frei João fez apostolado na ilha de Marajó, né? Então, ele vai ser enviado em missão de acordo com o desígnio da sua ordem religiosa, né? E não necessariamente encardinado a uma diocese. É claro que a ordem religiosa pode auxiliar o ordinário comum. O que é o ordinário comum? A diocese. Olha, eu tenho poucos padres, né? Eu tenho um território vasto e vocês têm aqui o colégio dessa ordem religiosa, vocês poderiam assumir uma paróquia aqui dentro da minha diocese? Pois não, os agostinianos então administram aqui esse território paroquial, né? Em comunhão com o bispo Dom Orani, mas eles respondem em último à autoridade do prior da ordem. Então essa diferença de frei e de padre. O padre é o ministro ordenado, o frei é o religioso. O religioso pode se ordenar e ser também padre ou não. A religiosa não pode se ordenar, o sacramento da ordem é apenas para mulheres, né? Então a freira não pode ser freira e padre ao mesmo tempo, né? Ah, mas pode ser madre? Mas é outro sentido. Madre é a superiora daquela ordem ali, né? Não é uma ministra ordenada, né? Mas o frei, por exemplo, não está ligado à arquidiocese, ele pode ser bispo? Pode. Ele pode. O próprio Agostinho foi bispo de Hipona, né? E isso foi uma grande dificuldade na biografia de Santo Agostinho, né? Porque quando ele entende que ele era chamado para a vida religiosa, né? Ele faz aquela primeira comunidade dele em Cassicíaco, que entre os estudiosos de Santo Agostinho há uma certa dúvida se ali já era a primeira comunidade dele ou não, né? A espiritualidade de Santo Agostinho está muito ligada a essa vida comunitária, né? Essa viver em comunidade. Então, amigos que vão estudar junto a filosofia, Aristóteles, a verdade das escrituras, né? E chegar ao conhecimento estudando juntos, né? Então, então ele queria se separar do mundo. Essa primeira comunidade foi muito filosófica, ainda menos teológica. E aí, em algum momento, ele é chamado a ser ordenado. Né? E como é que foi isso? Né? Ele era uma pessoa muito eloquente. Ele, antes de ser religioso, ele era orador.
Então ele era especialista em oratória, ele falava muito bem. Ele é advogado, né? É porque naquela época não tinha advogados, assim como hoje, né? Mas ele exercia essa função. Ele era orador do Império, né? Para interceder pelo Império. Ele era expert na arte argumentativa, né? Então, de certa forma, sim. Então era uma pessoa que falava muito bem. E aí ele evitava passar por cidades que não tinham bispo, porque ele tinha medo de, por ser uma pessoa que falava muito bem, eu falava, não, você não vai embora não, amigão, fica aqui que você vai ser nosso bispo, né? E eventualmente foi o que acabou acontecendo. Quando ele passou por Hipona, o bispo de Hipona era uma pessoa que não tinha o dom da palavra, era uma pessoa que tinha muita dificuldade, e falou, olha, eu quero que você fique e você passe a exercer aqui, a fazer as homilias, fazer a pregação, porque eu não tenho essa aptidão. E ele entra num conflito, né? Puxa, mas se eu discernir que a minha vida é fora do mundo, não tinha tanto essa realidade naquela época, hoje, de ser religioso e ser padre ao mesmo tempo, né? E aí, nas biografias dele se usa essa expressão, né? Trabalhava de dia e rezava de noite, né? Ele acaba dizendo sim, né? Ele pede só um tempo, eu só quero, antes de eu ser ordenado, que você me dê não sei quantos meses que eu quero estudar muito a fundo a Escritura para exercer esse ofício da forma como eu acho que deve ser exercido, né? Então, tudo bem. E aí ele é ordenado presbítero, né, em Hipona, e rapidamente depois esse bispo morre, ele vira o bispo de Hipona, né? E ele vivia esse conflito, né? Puxa, mas aí eu sou bispo e religioso, né? Como é que vai ser isso, né? Então ele exercia as suas funções de bispo durante o dia, e à noite ele se reunia com a sua comunidade, né, para ser religioso à noite, para as orações em comum, né, os religiosos rezam os salmos todos juntos, né, para o estudo das escrituras, né, as partilhas, né, então, ele fazia à noite. Nossos freios podem ser bispos? Podem eventualmente ser chamados a ser bispos, né. Isso aconteceu no Opus Dei também, né. O Opus Dei é uma situação jurídica nova na igreja, né? Se eu não me engano, foi em 1982 que se criou essa figura jurídica dentro do direito canônico, né? da prelazia pessoal, que é o Opus Dei, né? São pessoas que não são ligadas a uma diocese, são ligadas a uma pessoa, que é o prelado, ou mesmo não a uma ordem, né? Não somos religiosos, né? E aí, um padre que é do Opus Dei, ele pode vir a chamar a ser bispo? Aconteceu inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro teve 2 bispos que eram padres do Opus Dei. Um faleceu pouco tempo atrás, que era Dom Rafael Leandro Cifuentes, né? E hoje um dos nossos bispos auxiliares, né, Dom Antônio Augusto, é um padre do Opus Dei, que foi ordenado bispo, né? Apesar de não ter seguido esse caminho de vida em diocese, né? Mas o arcebispo chamou uma pessoa aqui que acho que tem vocação para ser bispo, e disse sim, né? Que Deus pede, se Deus me leva para essa vocação. Sim. Fala muito bem da segunda da família. Eu tô de tempo. Vamos lá, 11h44. Qual é o efeito da ordenação diaconal? O diácono, configurado a Cristo, servo de todos, é ordenado para o serviço da igreja que ele exerce sob a autoridade do próprio bispo a respeito do ministério da palavra, do culto divino, da orientação pastoral e da caridade, né? Isso é uma coisa que acho que mudou um pouco, né? Foi mudando ao longo da história. Tradicionalmente você via o diácono muito ligado ao bispo, né? E hoje eu vejo mais e mais os diáconos ligados às paróquias, né? Ali mais ao lado do presbítero, nas atividades daquela paróquia, né? Como se celebra o sacramento da ordem? Para cada um dos 3 graus, o sacramento da ordem é conferido mediante a imposição das mãos sobre a cabeça do ordenando por parte do bispo, que pronuncia a solene oração consagradora. Com ela, o bispo invoca de Deus, para o ordenado especial, a efusão do Espírito Santo e dos seus dons em vista do ministério. Então, tudo aquilo que Cristo falava, né? Olha, eis que vos entrego o Espírito Santo. Então, a quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem retiverdes os pecados serão mantidos. Então,
imposição de mãos do próprio Cristo sobre os apóstolos, né, os bispos dão continuidade, impondo suas mãos a outras pessoas para que elas também recebam o Espírito Santo e esse carisma, né, de perdoar pecados em nome de Cristo, em persona Cristo, de consagrar as espécies, de interpretar as Escrituras, de exercer seus ofícios pastorais e tudo isso que a gente falou. Falando do diácono ainda, eu já ouvi que na missa, onde tiver diácono e sacerdote, seria preferencial que o diácono fizesse homilia, que ele que é o responsável por ministrar a palavra. O sacerdote seria Sempre o padre. Ou o freio. Acho que não. Aonde que você leu isso? Ele está perguntando, né, se numa missa que existe um diácono auxiliando ali o sacerdote, se seria preferencial que o diácono fizesse a homilia, né? Olha, eu desconheço, né? É uma tradição que o diácono faça a leitura do Evangelho, né? Assim como é tradição, se você tem dois sacerdotes e o sacerdote que está presidindo, em geral, faz a homilia, e o sacerdote que não está presidindo faz a leitura do Evangelho. Isso é muito comum quando tem o diácono lê o Evangelho, mas a explicação, né, porque o ministro presbiterado, a ordem do presbitério ou episcopal, ela não tira nada que tinha ali no diaconato, né? Ele não vai deixar de ter um carisma que ele tinha, pelo contrário, ele agrega outros carismas ali, né? Então, eu desconheço essa preferência e, ao meu ver, não faz muito sentido, né? Mas eu vejo como uma coisa tradicional, né? A pessoa que está presidindo fazer a homilia e um sacerdote ou diácono que esteja ali auxiliando faça a leitura do Evangelho. A função do diácono na missa é a leitura do Evangelho e auxiliar o sacerdote. Sim. Oferecer a comunhão, né? Porque o ministro extraordinário é um ministro extraordinário da comunhão. O diácono é um ministro ordinário da comunhão, né? O diácono vai fazer batizados, vai fazer casamentos e vai fazer outras funções administrativas ali dentro da coisa. Sétimo dia também. Sétimo dia também. Sétimo dia o quê? É missa de sétimo dia? Então não é diácono. Se ele vai fazer uma celebração da palavra e pode fazer uma oração pelo falecido, pode oferecer uma bênção para aquela família, né? O diácono pode oferecer bênção, né? O padrinho não dá uma bênção no seu afilhado, né? Deus te abençoe, meu afilhado, né? Isso é um bom hábito que a gente deveria voltar a cultivar, tá? Quando a gente encontra os nossos padrinhos e madrinhas, ou nosso pai e mãe biológico, pedir a bênção, né? Sua bênção, meu padrinho. É um bom hábito que era muito arraigado na sociedade e que foi se perdendo. Sua bênção, meu padrinho. Sua bênção, minha madrinha. E o padrinho faz o sinal da cruz na fronte do afilhado. Deus te abençoe. Um padrinho leigo pode fazer bênção. Diácono pode fazer bênção. Quem pode conferir o sacramento da ordem cabe aos... Acho que eu pulei uma aqui. Como celebra o sacramento da ordem? Eu li. Quem pode conferir cabe aos bispos validamente ordenados, como sucessores dos apóstolos, conferir 3 graus de sacramento da ordem, né? Então, presbítero não pode ordenar. Então, isso, de novo falando do Opus Dei, né? O fundador do Opus Dei era um presbítero, um padre, né? O Monsenhor José Maria Escrivá. Quando começaram a aparecer outros padres do Opus Dei, ele não podia ordenar os seus padres, né? O bispo precisava ordenar. Nos 2 sucessores que tiveram dele, né, Dom Álvaro e Dom Javier, foram ordenados bispos, né? Então foi conveniente que daí você pode ordenar seus próprios padres, né? O atual prelado, ele, pelo menos por enquanto, ainda não foi ordenado bispo, né? Dom Fernando, ele não pode ordenar outros padres. O padre precisa ser ordenado por um bispo. Seminário. Não necessariamente. A gente falou, por exemplo, dos religiosos aqui, né? Se o sujeito se ordena padre vindo de uma ordem religiosa, ele não frequentou o mesmo seminário
comum do sacerdote diocesano, né? Eles é um seminário próprio daquela instituição religiosa. Lá em Granada. Quem pode receber este sacramento? Pode recebê-lo validamente apenas o batizado do sexo masculino. A igreja se reconhece ligada a essa escolha feita pelo próprio Senhor, né? Jesus escolheu 12 homens, né? Os apóstolos que estavam com ele ali. Escolha pelo próprio Senhor. Ninguém pode exigir receber o sacramento da ordem, né? E é uma coisa que a gente está vendo acontecer hoje em dia, né? Pessoas exigindo a ordenação de mulheres, ordenação de índios, ordenação de... Um índio de sexo masculino pode ser ordenado, a princípio, não tem problema. Mas a gente vê, né, essa demanda em alguns locais por ampliar o sacramento da ordem. As pessoas casadas, né? Exige-se celibato de quem recebe o sacramento da ordem? Aí é aquela diferença, né? Já que eu falei das pessoas casadas, né? Há uma diferença nas igrejas romanas e as igrejas do Oriente. Para o episcopado, é sempre exigido celibato. Para o presbiterado na igreja latina, ordinariamente escolhem-se homens crentes que vivem como celibatários e que têm a intenção de manter-se no celibato pelo reino dos céus, né? Ele fala pelo reino dos céus, ele cita aqui o Evangelho de Mateus, né? Que um pouco, acho que hoje não foi por Mateus, mas naquela passagem lá que Cristo fala do divórcio, né? Da questão de divórcio. Então, aquele que recebe uma esposa não abandone a sua esposa. Aí tem alguém lá no Evangelho de Mateus que vai replicar, né? Se é assim, então é melhor nem casar, né? Pô, se eu não posso abandonar a mulher depois, é melhor nem casar. E, não sei, o ar que dá quando a pessoa fala isso, que a pessoa falou com um sentido muito pouco caridoso, né? Mas Cristo devolve com uma coisa muito caridosa. Olha, nem todo mundo entende isso, né? Não é melhor não casar com essa finalidade que você está dizendo, né? De viver uma vida solta. Mas há diferentes tipos de eunucos, né? Eunuco é o homem que perdeu sua masculinidade, né? Existem eunucos que nasceram assim, existem eunucos que a vida, um acidente, uma doença, os fez assim, e aqueles que se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. O que Cristo falava aqui? Das pessoas que optaram pelo celibato, né? Por não se casar, né? Viver a virgindade em dedicação ao reino de Deus. Então, eu vou me guardar para Deus, eu não vou ter todas as responsabilidades de erigir um matrimônio e levar uma casa de família e educar os filhos e cuidar da esposa, né? Porque eu quero me dedicar exclusivamente ao exercício da caridade, do evangelho, né? E algumas pessoas optam por essa vida, né? Algumas pela vida religiosa, algumas como ordenados e outras como leigos, né? Existem leigos que são solteiros, né? E que não pretendem se casar e que querem viver a vida assim. Tanto livro que eu já me perdi onde que eu botei o outro. Tá aqui. Assim. E aí, no Oriente, o presbítero, o diácono também aqui no Ocidente, ele pode ser casado, né? O diácono permanente, você tem pessoas que são casadas. O padre não. No caso das igrejas ortodoxas, existe sacramento de ordenação de segundo grau, presbiterado, para pessoas casadas. E aí quando a pessoa vira bispo, é uma dificuldade, né? Ou você só seleciona entre os padres para se ordenar bispos aqueles que são celibatários, porque o outro caminho e aí? Você vai virar bispo, você abandona a sua mulher, vai abandonar a sua família, né? Acho que isso hoje, pra gente no século XXI, é uma coisa que choca muito, né? Talvez isso é uma coisa que aconteceu lá atrás, né? Porque bispo não pode ser casado, né? Mas quem foi o primeiro papa? São Pedro. Já leram uma passagem na Bíblia que tem uma cura da sogra de Pedro? Sim. Se Pedro tinha sogra, Pedro era casado, cara. Então, Pedro era casado, né? Hã? Na Idade Média, Pois essa questão, né, da ordenação dos casados, né, isso nem sempre foi assim, né? Tanto que no Oriente isso é uma opção pastoral.
né? Isso não é um dogma, né? É uma opção pastoral. Em algum momento se entendeu que a vocação do ministro ordenado era tão grande em exigir tanto da atenção dele que não era conveniente, né? Ele dividia... todo mundo aqui que é pai, mãe de família sabe que você levar uma família é uma coisa que exige muito da gente, né? Vai exigir muito do teu tempo, da sua atenção, da sua força, né? Tanto é que muitas mães, depois que os filhos se casam e saem de casa, né, vivem esse fenômeno psicológico que alguns chamaram de síndrome do ninho vazio, né? Que tamanha é a dedicação àquelas crianças, né? E quando as crianças saem de casa, parece que a vida perdeu o propósito, assim, né? Porque você vive a caridade de uma forma bem extrema quando você vive para os seus filhos, né? É claro, se você pode ser feito até de forma desordenada, né? Se isso te leva a depois viver esse vazio existencial, né? Você não enxerga, né, que a gente cria os filhos para o mundo, né? Diz aí o ditado popular, né? É assim mesmo, né? O fato é que tocar uma família dá um bocado de trabalho e que se entendeu que pastoralmente convinha, né, que esses ministros ordenados não tivessem família, né, para que eles pudessem se dedicar mais integralmente ao seu ofício de sacerdote, né? Para o presbiterado na Igreja Latina, escolhe-se homens crentes que vivam celibatários. Nas igrejas orientais, não é permitido casar-se depois de ter recebido a ordenação. Se já se ordenou, não vai casar. Ao diaconato, mas assim, se ele já era casado antes, ele poderia se ordenar. E ao diaconato permanente podem ter acesso também os homens já casados. Quais são os efeitos do sacramento da ordem? Este sacramento dá uma especial efusão do Espírito Santo que configura o ordenado a Cristo na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei, segundo os respectivos graus do sacramento. A ordenação confere um caráter espiritual indelével, por isso não pode ser repetida nem conferida por um tempo limitado, né? Então, o diácono que é temporário, não é que ele deixa de ser ordenado, é porque ele vai receber o segundo grau do mesmo sacramento, que a ordem, ele apenas recebe um segundo grau do sacramento, né? E no caso do bispo, um terceiro grau, mas é um caráter indelével também, né? Uma vez padre, para sempre padre. Uma vez batizado, para sempre batizado. Uma vez crismado, para sempre crismado. Uma vez padre, para sempre padre. Uma vez casado, para sempre casado? Não. O matrimônio você pode ficar viúvo, né? Ainda que você não possa se divorciar, né? A igreja não reconhece o divórcio, você pode ficar viúvo. Então você não casa até que eu morra, até que a morte nos separe, né? Se a gente não morreu os dois juntos no mesmo acidente aí, ou no mesmo Covid, né? Você morreu antes, eu morri antes, o outro sujeito pode ou casar de novo ou não casar, se não for conveniente. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o matrimônio não é um caráter indelével, né? Se você enviuvar, você deixa de estar casado. O sacerdócio não. O sacerdócio é indelével. Com que autoridade é exercido o sacerdócio ministerial? Os sacerdotes ordenados, no exercício do ministério sagrado, falam e agem não por autoridade própria, nem por mandato ou por delegação da comunidade, mas na pessoa de Cristo, né? Então não é um representante comunitário que está ali, é um representante de Cristo. Na pessoa de Cristo, cabeça em nome da igreja. Portanto, o sacerdócio ministerial se diferencia essencialmente e não apenas por grau do sacerdócio comum dos fiéis, o serviço do qual Cristo instituiu, né? Então é totalmente diferente, né? Todos nós somos profetas, sacerdotes e reis, mas de uma forma diferente dos ministros ordenados. Ok? Então semana que vem vamos para o último sacramento. Hoje é dia 3, dia 10, matrimônio, dia 17 os sacramentais e dia 24 de outubro a gente entra na lei. Vamos rezar o Ângelus? O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que nós, reconhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Para que a